Vamos entender, vamos começar. Muito obrigada por estarem esperando. Então, às 19h23, vamos iniciar a aula. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês o que é denotação. É um assunto que cai bastante nas provas do Enem, Enseja e demais vestibulares, inclusive certames de concursos públicos. Então, denotação. Denotação equivale ao significado de uma palavra ou expressão mais próximo do seu sentido literal. É um sentido real, denotativo. Por exemplo, pode cair em sua prova para você avaliar qual é a linguagem adotada. Se está sendo denotativa, que eu acabei de ler para vocês, ou conotativa, que já já explicarei. Então, é importante que vocês se atentem ao significado. Então, resumindo, denotação é o significado de uma palavra e seu sentido literal. Vou colocar uns exemplos para facilitar o entendimento. O primeiro exemplo é: os donos soltaram os cachorros para que eles pudessem passear na fazenda. Vamos analisar. Os donos soltaram os cachorros para que eles pudessem passear na fazenda. Então, literalmente, todas as palavras empregadas estão em seus sentidos literais. Como assim sentido literal? Aquele fidedigno ao que está no dicionário. É bem diferente quando eu digo fulano soltou todos os cachorros. Ou seja, eu quis dizer que ela explodiu. E isso não tem nada a ver com denotação. Porque denotação é o sentido literal. Nos textos de vocês, eu sempre digo aos meus alunos que contratam os meus pacotes de correção, e quando eu recebo as produções textuais, que eles evitem a linguagem conotativa, que é o sentido figurado. Então, quando eu digo que as pessoas devem abrir os olhos, como assim abrir os olhos? Deve prestar atenção nesse sentido. Mas linguagem figurada deve ser evitada na redação, tá bom? Então, usem a linguagem denotativa, que é aquela bem relacionada ao conceito do dicionário. Vou continuar mostrando os próximos exemplos. O segundo, tem uma pedra em frente à minha casa. Então, essa pedra especificamente está em minha casa. Não tem sentido figurado nenhum. O terceiro exemplo é: estou viajando para Salvador. E o quarto, fiz exame do coração. Estão entendendo? Qualquer coisa, habilitem o áudio de vocês clicando no microfone, que eu paro e respondo a dúvida, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o que é denotação. Denotação é o sentido literal da palavra, aquele mesmo contido nos manuais e dicionários. Já que sabemos o que é denotação, vamos entender o que é conotação. Peguem seus cadernos. Não fiquem conversando, se distraindo. Pega o caderno e vem copiar comigo. Tá me escutando? A conotação, gente, é um sentido mais geral que se pode atribuir a um termo abstrato, além, claro, da significação própria. Como eu falei há uns 5 minutos, a conotação é um sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo estou morrendo de fome, pensem comigo, alguém morre de fome? A gente diz
em uma situação que está com muito apetite? Não, né? Apenas estão com tão apetite que queremos comer naquela hora. E usamos uma linguagem metafórica figurada, que é estou morrendo de fome. Mas, na verdade, não está morrendo. Outro exemplo, deixa eu pensar. Há um verso de um grande poeta, que é Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala sobre há uma pedra no caminho. Mas essa pedra no caminho é realmente pedra, rocha? Não. É os obstáculos da vida, os problemas da vida. Então, quando eu digo que há várias pedras na nossa vida que devemos chutá-las, eu quero dizer que nós devemos ser fortes e tentar combater. Eu usei uma linguagem conotativa, eu usei uma linguagem figurada, metafórica. Então, na análise dos textos lá da prova, é necessário você se ater se tem um sentido literal, denotativo, ou um sentido figurado. Tá bom? Prestem atenção. O próximo slide já já eu vou passar. Mas vocês estão entendendo até agora? Eu falei até agora a diferença entre denotação e conotação. Vou colocar no próximo slide. O primeiro exemplo é: você é meu sol. O primeiro exemplo da conotação é: você é o meu sol. Quando eu digo que você é o meu sol, eu estou utilizando uma linguagem metafórica, que você é algo que brilha dentro de mim, e não no sentido real do sol quente, correto? O segundo exemplo, para nós entendermos, para quem chegou agora, o que é conotação. Bem-vindo, Alan Silva. Estamos agora tentando entender o que é conotação. E repetindo, conotação é a mesma coisa que o sentido figurado da palavra. Aquele que eu dou múltiplas interpretações. Então, quando eu digo que a minha vida é um mar de tristezas, em nossas vidas realmente tem esse mar? Não. É apenas uma expressão metafórica para dizer que é tão grande as tristezas contidas. Tá bom? Qualquer coisa, habilitem o áudio e o vídeo e podem perguntar que eu responderei. Tá bom? Qualquer dúvida, pode falar. E o terceiro, você tem um coração de pedra. Realmente você ou eu tem um coração que é formado de pedra? Não, né? Apenas é uma linguagem figurada para dizer que tem determinada dificuldade com algo, não gosta de algo, evita algo, não é? Então, resumindo, denotação que nós vimos há pouquinho tempo, de tem a ver com dicionário. Sempre façam essa relação para não confundir. De dicionário, denotação. Denotação, sentido literal. Enquanto a conotação é o sentido figurado. Tá bom? E na redação de vocês, qual é a linguagem adequada? A denotativa. Nada de linguagem figurada. Então, eu não vou dizer que a sociedade precisa abrir os olhos, no sentido figurado. Eu vou dizer que a sociedade deve estar mais atenta e observar os problemas sociais. Tá bom? Vamos continuar. Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Eu estou no Instagram com a professora Jessie Rosa. Também tem uma página no Facebook chamada Jessie Rosa. E na link da bio você consegue falar comigo, caso queira contratá-las
particulares e pacotes de correção de redação. O próximo assunto é funções da linguagem. Vocês lembram? Já estudaram alguma vez sobre funções da linguagem? As funções da linguagem são 6. Se você está com seu caderno ou não está, corre para pegar para anotar, tá bom? São 6. Anota aí. As 6 funções da linguagem. A primeira função é a emotiva. A segunda, poética. A terceira, podemos falar que é conativa. A quarta, referencial. E a última, aqui, que está aí última, é a fática. Tá bom? Veremos cada uma aqui. Caso, gente, geralmente o Zoom trabalha com tempo de 40 minutos. Se sair aqui e acabar saindo, não se preocupem. Eu mando o link de novo no grupo e nós acessamos. E na próxima etapa dos 40 minutos, eu dou o resto da aula e a gente se encerra, tudo bem? Não se preocupem, caso finalize aqui. Fiquem comigo, tá bom? Estamos terminando os primeiros 40 minutos e vamos para a segunda sessão dos 40 minutos. Vou para o próximo slide. Aqui tem as palavras-chave. A função fática, gente, tem como elemento principal o canal. No próximo slide, eu vou colocar um resuminho de cada, mas anotem aí. A função fática trabalha com o canal. A poética trabalha com a mensagem. A emotiva com o eu. A metalinguística, o código. A conativa, o receptor, porque busca convencer. E a referencial é informar o conteúdo. Anotem, vou repetir. Fática, canal. Podem também dar um print na tela para não perder a informação. Eu também compartilharei este material para vocês, tá bom? O intuito é ajudá-los do início ao fim. Vamos entender cada função da linguagem. Aí eu trouxe essa imagem que novamente traz as palavras-chave. A função emotiva, que é o emissor, quem emite a mensagem. A função referencial, que vai ter como base o contexto referente. A função poética, que é a mensagem. A função fática, que é o canal. A função metalinguística, que é o código. E a função conativa, que é o receptor. Estão entendendo? Vamos entender brevemente o que significa cada função das 6 funções da linguagem. Perdão aí a repetição. Um momento, aqui. A emotiva, gente, como o próprio nome diz, é emotiva, né? Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Tá bom? A poética é característica das obras literárias, dos livros, da literatura universal, canônica. Então, que possui como marca a utilização de sentido conotativo das palavras. Você acabou de aprender que sentido conotativo é sentido figurado. Então, por isso que eu trouxe a diferença
de denotação e conotação no início da aula. A metalinguística, a função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem. Aí você me pergunta, como assim metalinguagem? Ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Ah, professora Ergesse, não entendi essa relação de código e código. Calma, pense comigo. Vamos pensar. Eu tenho um livro que aborda a história do livro. Eu assisto ao filme que aborda a origem dos filmes, do cinema. Então, é o código falando dele mesmo. Eu busco um dicionário para quê? Para os conceitos de determinadas palavras. É o código falando pelo código. Então, isso é a função metalinguística da linguagem. Agora, iremos para a quarta, que é a apelativa. Apelativa lembra qual verbo? Apelar, convencer. Também chamada de conativa. Por quê? Porque é uma linguagem que busca convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Isso é bem nítido nas propagandas. Por quê? Porque utiliza estratégias, mensagens para nos convencer a adotar determinado comportamento, a comprar determinado produto ou adquirir determinado serviço. A próxima que veremos é informativa. Como o próprio nome diz, também chamada de função referencial. Por quê? O objetivo, gente, é informar, referenciar algo, voltada para o contexto da comunicação. Esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa do singular, em que enfatiza o seu caráter impessoal. Nos textos de vocês, é bom que vocês utilizem a função informativa, em que vocês sempre vão falar na terceira pessoa. Nada de eu acho, nada de eu opino, tá bom? Na redação. Sempre tentando falar o quê? A terceira pessoa do singular, que é ele e ela. Estão lembrados? Eles e elas no plural, ele e ela no singular. E por último, a fática, que tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais é a relação entre o emissor e, importante, o receptor da mensagem. Aqui, o foco reside no canal de comunicação. Parem e pense. Quando nós ligamos para alguém, nós falamos o quê? Oi? Alô? Um momento. Veremos agora os tipos textuais. Na sua prova de linguagem, você pode cair textos em um desses tipos textuais para vocês fazerem a compreensão textual. Por exemplo, a narração, o objetivo dela, gente, é o quê? É quem narra, quem dialoga, também denominado como texto dialogial. A descrição vai o quê? Descreve, caracteriza. E se cair um texto injuntivo, em que o tipo seja injunção, e você me pergunta, injunção? Sim. Um texto que trabalha com instrução, com ordem, está dentro desse tipo textual injuntivo. Quais, por exemplo? O manual, em que você tem as instruções para montar determinado móvel. Não traz instruções, ordens? Então, está dentro do tipo injuntivo. Uma receita culinária, em que aborda o passo a passo para você elaborar determinado prato, determinada sobremesa, é um texto injuntivo. Não é narrativo, porque não está contando história. Não é descritivo, gente, porque não está descrevendo. Não é dissertativo, que eu já vou explicar, que não está explicando. É um texto que está dando